Olá, gente, bom dia, tudo bem? Eu quero conversar com vocês um pouco hoje sobre racionalidade, né? A pergunta que eu coloquei aí no tema desse vídeo é: comprar uma Tiguan com 130 mil quilômetros rodados é uma escolha racional? É uma loucura? É o quê? Então, a minha resposta é: tudo depende do seu contexto, né? Tudo depende daquilo que você está vivendo no momento. Então, como quem assistiu os outros vídeos aí, viu que eu tinha comprado o Fox. Fazia 2, 3 meses, está com 1.500 quilômetros rodados só. Tinha feito dado aquele trato, vitrificado, dado uma tunadinha nele, colocado tapetinho de carpete, friso, proteção, feito pedaleiras mais esportivas, protetor de soleira, tinha gastado um dinheirinho, tinha deixado o carro prontinho para mim, né? Um carro que eu comprei uma das últimas versões que saíram, um dos últimos Fox produzidos no Brasil, né? Que era o que eu queria mesmo. E um carro que na época, sem contar multimídia, emplacado, ele saiu por volta de 70 mil reais, né? Emplacado. Aí o que acontece? Tive esse problema na coluna, né? E não vou poder dirigir carro manual mais. Meu filho, em maio de 2019, eu tinha comprado um HB20 2019 para ele. Um HB20 do modelo antigo, o último HB20 antes do Bagre, né? Um carro que estava bem novinho e tal. E ele estava com aquele carro. E eu tinha feito esse carro para mim, né? Do meu gosto e tudo mais. E se você for pensar, a diferença de preço do HB20 para esse Fox não é tanta coisa. Mas a diferença de carro, para mim, é bastante significativa, né? O HB20 tem um motor 1.0, né? Um motor que é xoxinho para a estrada. Meu filho pega bastante estrada, ele viaja da cidade onde a mãe dele mora para a cidade onde ele faz faculdade, sempre por volta de 300 quilômetros, está sempre fazendo esse trajeto. Nas estradas lá de Minas Gerais, que são estradas simples, estradas com bastante subidas. Então, de repente ele tem um carro com um motor mais potente e um carro mais novo, né? Por uma diferença de preço pequena, valia muito mais a pena, né? Então, ao invés de vender o Fox, eu conseguiria ter um preço melhor nele hoje do que eu paguei. Eu preferi dar o Fox para o meu filho e vender o HB20 dele, né? A diferença de preço não compensava e tô dando uma coisa melhor para o meu filho. Ele está saindo de um carro 2019 para um carro 2022. Ele pode terminar a faculdade e fazer tranquilo a residência médica dele e tudo mais com esse carro e ficar vários anos com ele. Então, racionalmente, foi muito melhor eu dar o Fox para o meu filho e vender o HB20 dele. E já vendi. O HB20 dele eu vendi em uma semana. Vendi por 5 mil reais a mais do que eu comprei em maio desse ano, né? O preço de carro tá um absurdo. Aí, então essa foi a primeira escolha, racional. Dar um carro melhor para o meu filho e vender o carro dele, que era um carro bastante comercial, bastante fácil de vender, e isso já foi resolvido. A segunda escolha, porque o Tiguan, por exemplo, para quem viu meus vídeos também, viu que a gente tinha um carro automático aqui em casa, que era um Yaris hatch da minha esposa, né? E por que não ficou com o Yaris, que era um carro que estava com 26 mil quilômetros? E aí eu vou sentar lá no Tiguan para mostrar para vocês também, falar um pouquinho sobre essa escolha do porquê do Tiguan e se isso pode ser racional ou não. Então, por que não ficou com o Yaris e comprou o Tiguan? Vamos lá. Por conta de ter feito a cirurgia, né, eu vou ter direito a o carro para pessoas com deficiência, que é um carro que você compra com isenção, né? Então, você vai ter uma isenção aí, dependendo do valor do carro, de IPI, de ICMS, que pode chegar até
perto de 30% no valor do carro, de um carro zero. Então, de repente, você compra um carro de 100 mil reais, próximo dos 70 mil reais, que é basicamente o preço do Fox, né, hoje em dia. E aí a gente aproveitou para poder vender o Yaris nesse momento, né, e ficar com um carro só, né, para aproveitar o mercado aquecido. E a gente já vendeu o Yaris praticamente por quase 10 mil reais a mais do que a gente pagou no Yaris na época. Então o Yaris está praticamente vendido e a gente fez a opção por ficar com um carro só por enquanto. Eu estou de licença médica por 90 dias, sem poder dirigir direito, sem poder sair de casa direito, tendo que fazer fisioterapia, etc. Então, quando você ter carro parado na garagem em casa, é só despesa. É despesa de PVA, é despesa de seguro, é despesa de um monte de coisa. Então não tem por que você ter dois carros, né, sem estar precisando de dois carros. Se você consegue se virar bem com um carro só, principalmente eu estando afastado. Então a gente eu troquei o carro do meu filho por um carro melhor, vendi o carro dele por um preço melhor do que eu tinha comprado, vendi o Yaris por um preço melhor do que eu tinha comprado e comprei um carro automático mais barato que resolve os nossos problemas, né, de necessidade de carro. E depois, quando conseguir fazer o processo do PCD, sair tudo mais, etc., e tiver precisando de um segundo carro, compra o carro novo com desconto. Então essa foi a racionalidade das coisas que se fez, né? Antigamente eu pensava muito com o coração na hora de comprar carro, mas carro é necessidade. É lógico que assim, a partir do momento que eu compro um carro, ele fica meio que sendo meu xodó, né? Aí eu vou dar um trato nele, vou deixar ele todo incrementado, vou deixar ele todo bonitão. Mas o carro é necessidade. Então a gente reduziu o capital investido nos carros, né, de 2 para 1, vendeu o carro mais caro, que a gente conseguiu um preço bom, porque o mercado está aquecido, e comprou a lasanha, né? Só que assim, aí quando você vai comprar um carro como esse, um carro com 8 anos de uso, né, e um carro com 130 mil quilômetros, pode ser uma escolha racional? Se você fizer as manutenções corretamente, sim. Por exemplo, a faixa de preço desse carro aqui é em torno de 70 mil reais, tabela FIP, né? Você vai encontrar carros de 60 e você vai encontrar carros de 70 e pouco, tudo vai depender do estado de conservação. Eu consegui com o meu amigo um desconto legal na compra desse carro pela quilometragem dele, apesar do estado de conservação, que eu vou mostrar para vocês que o carro tá bom. Então esse desconto que eu consegui de aproximadamente 4 mil reais no preço do carro é o que eu estou investindo. Eu vou investir no carro para deixá-lo de acordo. Então você pega um carro aí que vale 70 mil reais pela tabela FIP, você consegue comprar ele por 64, 65 e investe 5, 6 mil para dar manutenção nele, você deixa o carro de acordo. E não vai ficar muito mais do que isso, porque eu vou mostrar para vocês as manutenções que eu vou fazer no carro. Essas manutenções eu espero gastar uns 5 mil reais, mais ou menos, eu vou dizer para vocês. E eu vou querer trocar depois pneu, deixar o carro com pneus novos, porque esse carro, a minha proposta, é um carro que está tão bonito, está tão conservado, que eu pretendo ficar com ele. Ele vai ser o nosso segundo carro, né? Então quando sair o PCD, eu vou lá e compro o PCD, é um carro mais econômico, e esse carro fica sendo o segundo carro da casa. Só que um carro que vai estar todo revisado, uma revisão feita por mim, segundo os meus parâmetros, e um carro que eu posso considerar como um carro praticamente novo depois. Então assim, comprar um carro de 130 mil quilômetros rodados é uma escolha irracional. Se você não fizer do jeito certo, se você fizer na doida, se você comprar o carro no limite sem poder investir no carro, é uma doida, porque aí você pede para ter problema depois. Mas se você pensar racionalmente e se preparar para comprar esse carro, pode ser uma boa. Então aí você vai comprar um carro de 70 mil reais, reserve
7, 8 mil reais para você investir no carro. Aí você vai ter gastado, você comprou por 60 e gastou 8 mil, você vai ter gastado 70 mil reais e você vai estar com o carro bem rodado, mas com tudo trocadinho e novo. E aí a chance de dar problema é bem menor. Porque o problema desses carros, principalmente esse carro como esse, da Tiguan, é a questão de dono. Se forem feitas as manutenções do ponto de vista correto, preventivas, o carro é um carro de vida indefinida. Mas o problema é que tem muita gente que pega malha, enquanto o carro está no período de garantia, repassa e a bomba estoura na mão do segundo e terceiro. Né? Então, como eu não sei exatamente quais foram as revisões que foram feitas no carro, eu estou tomando as minhas devidas precauções. No final, quando eu terminar as minhas manutenções, eu tenho a impressão que esse carro vai ter custado uns 70 mil, 70 e poucos mil reais para mim, vai chegar no preço da tabela FIPE, mas eu vou estar com um carro novo, né? E aí eu pergunto para vocês, racionalidade, um Fox 1.6, manual, um carro delicioso, 70 mil reais, ou uma Tiguan 2.0, automática, tração integral, completíssima, etc., por 70 mil reais. O que é que você prefere? Um HB20 1.0 por 60 mil reais, ou uma Tiguan completa, revisada e toda feita por 70 mil reais. O que é que você prefere? Então essa questão de racionalidade depende muito da sua necessidade e de como você vai encarar a compra do carro, entendeu? Por isso que não é um 2 mais 2 são 4. Depende muito da individualidade de cada pessoa, tá certo? Vou mostrar um pouquinho o carro para vocês agora e o que que eu vou fazer no carro para deixar o carro conforme. Isso aqui, gente, dá uma segurança muito grande, ó. Você vê que o carro foi tirado e que as revisões todas foram feitas até os 110 mil quilômetros na concessionária. E como eu disse para vocês no outro vídeo, ó, lá em 2016, né, entre 15 e 16, o carro estava com mais ou menos 80 mil quilômetros, o que é compatível com o estado dos pneus. Então eu sei que até a 11ª revisão, tudo que estava previsto foi feito. Coisas que são importantes, por exemplo, eu sei que no 6º serviço já foi substituído o óleo da embreagem Haldex, né? Então com 60 mil já foi substituído, né? No 9º serviço foi trocado as velas, né? Então isso aqui eu sei que já foi feito e ele foi feito até aqui. Então coisas que são pendentes, ó, que eu vou ter que fazer agora: trocar de novo o óleo da Haldex, que foi trocado aqui e só foi feito até aqui. Então eu vou ter que fazer isso aqui. E no caso da transmissão automática, ele fala para verificar o nível do óleo, mas eu não vou verificar, eu vou trocar, né? Então essas manutenções, eu sei que esse plano de manutenção aqui todo já foi feito e eu vou fazer a partir daqui. Então vamos lá. Esse carro é um carro que está com 130 mil quilômetros e, como eu disse para vocês, ele tem carimbos das concessionárias da Volks até os 110 mil. 11 revisões foram feitas na Volks. Então, eu já tenho garantido que tudo que tinha de manutenção obrigatória, né, pelo menos a obrigatória, até os 110 mil quilômetros foram feitas. É só olhar o plano de manutenção lá e verificar o que foi substituído de acordo com o plano de manutenção obrigatório, porque nem sempre as pessoas fazem, né? Por exemplo, às vezes a pessoa vai lá e detecta-se que as pastilhas não estão legais. Aí a concessionária sugere a troca e a pessoa não quer fazer por causa do preço e às vezes não faz por fora também. Então não é pelo fato da concessionária ter detectado que o serviço foi feito, né? Mas tem aquelas que já fazem parte do plano de manutenção. Então essas, se o manual está carimbado, eu posso confiar que elas foram feitas. Aí o grande problema desses carros aqui, né, que são carros com injeção direta mais antigos, é a questão das manutenções
principalmente em relação à carbonização, né? Se você for olhar, por exemplo, no manual desse carro, quando você vai ver lá combustível, tá escrito, esse carro é um carro totalmente a gasolina, né? Aí quando está escrito lá combustível, no próprio manual do carro, diz assim: esse veículo deve usar gasolina sem chumbo e uma gasolina com teor de etanol de no máximo 10%. E a gasolina brasileira tem 27,5%. Esse carro é um carro alemão. Esse carro foi feito para o mercado europeu. Não foi feito para a gasolina brasileira. E não foi também tão adaptado, porque ele não é um carro bicombustível, é um carro monocombustível. Ou seja, esse motor é um motor que era feito para trabalhar com uma gasolina mais pura, com menor quantidade de etanol, e ele usa uma gasolina com 17% a mais de etanol do que deveria. E o etanol, ele não é uma coisa muito boa para carros com injeção direta. Carros com injeção direta, eles têm dois sistemas de pressão, né? Você tem uma bomba de baixa lá dentro do tanque e você tem uma bomba de alta para funcionar aqui dentro. Você tem bicos de injeção direta, que são caros, né? Então a gente tem alguns problemas devido a essa incompatibilidade e a má qualidade do combustível brasileiro. Esse tipo de carro precisa de uma manutenção muito mais cuidadosa. Então, você usar gasolina de qualidade, você usar sistemas de aditivação da gasolina, não apenas da gasolina do posto, mas você colocar aditivo frequentemente para que o detergente presente no aditivo vá limpando os bicos, porque travar um bico desse aqui de alta, por exemplo, travar aberto, você pode ter um calço e pode estragar seu motor, né? E acontece muito, né? Eu não sou especialista em mecânica, entendo pouco, né? Mas assim, quando você pega um carro de injeção indireta, a mistura combustível ar é injetada antes das válvulas e depois ela é admitida no cilindro. Ou seja, o próprio combustível, ele exerce um efeito de lavagem na região das válvulas e de limpeza, porque ele contém detergentes, especialmente se você usar aditivos ou uma gasolina aditivada. Então você tem menor formação de borras de carbono, de cristalização de carbono ali na válvula. No caso da injeção direta, os bicos eles já estão situados dentro da câmara de combustão, não passam pelas válvulas. Então toda e qualquer forma aumenta muito a formação de borra na região das válvulas, principalmente se usar óleo fora da especificação e se usar óleo por muito tempo, sem fazer as trocas nos períodos corretos. Então o problema desses motores de injeção direta é justamente para pessoas como eu, terceiros donos, que pegam um carro com mais de 100 mil quilômetros. Se o dono anterior vacilou na troca de óleo, se o dono anterior não usou gasolina de boa qualidade, se o dono anterior deixou passar o tempo das trocas de óleo, o carro vai estar todo carbonizado, todo cheio de borra, às vezes com bicos entupidos ou com bicos travados. E se eu pegasse o carro agora e não fizesse uma manutenção, o carro poderia explodir na minha mão. Aí as pessoas falam, os motores TSI, os motores de injeção direta são bombas. Eles são bombas na mão de quem não sabe cuidar de carro. Então se a pessoa tem 50 mil reais para comprar um carro de injeção direta, usado, terceiro dono, e não tem mais 500 reais para gastar de manutenção, não compre. Compre um HB20 de 1.0 de injeção indireta, porque é um carro que não vai te dar dor de cabeça. É um carro de uma mecânica muito simples, muito óbvia, e que não tem tanta necessidade de manutenção. Basicamente é trocar o óleo. Agora, você compra um carro como esse aqui, você é o terceiro dono, você pega um carro com mais de 100 mil quilômetros, tem que fazer manutenções nele. E eu comecei no vídeo que eu postei
Ontem mostrei as primeiras manutenções. Fiz um flush, né, para dar uma descarbonizada. Coloquei óleo novo, de qualidade, um Motul 5W40. Coloquei um Militec. Troquei filtro de combustível, filtro de óleo. Troquei filtro de ar e agora o carro está com sangue novo. Vamos continuar com as manutenções. Então o que é que eu vou fazer? Vou mandar abrir o coletor, tirar os bicos, trocar os reparos dos bicos, né, as peneirinhas, os O-rings lá dos bicos de injeção, fazer uma limpeza no corpo TBI, dar uma olhada em vela, dar uma olhada em bobina, né, nesse carro, dar uma olhada na parte da suspensão, das buchas de bandeja, amortecedores, coxins. Esse carro é um carro que pesa mais de 1.500 quilos. A suspensão desse carro, ela acaba sofrendo. Um carro que rodou 130 mil quilômetros, a suspensão vai estar igual? Não. Certamente, se não foi feita algum tipo de manutenção, vai precisar ser feita. Mandar dar uma olhada na corrente de comando, nos tensores da corrente de comando, né? Mandar dar uma olhada no sistema de arrefecimento, limpar, trocar fluido de freio, pastilha de freio. Então essas vão ser as manutenções que vão ser feitas agora. E aí eu vou depois listar para vocês o que vou levar no mecânico da minha confiança, que sempre trabalha para mim, que vai mexer só no que for preciso. E aí eu vou colocar o que eu vou gastar de peça, o que eu vou gastar de mão de obra e quanto ficou para dar essa manutenção na lasanha de 130 mil quilômetros, né? Então, a partir daí, a partir do momento que eu tiver feito essa manutenção, é um carro que eu posso pegar a estrada, que eu posso ficar tranquilo, né? Esse carro a gente vai ficar usando, eu e minha esposa, depois. E aí, quando eu conseguir comprar o carro PCD, né, eu vou ficar usando o carro PCD e esse carro vai ficar com a minha esposa. É um carro alto, é um carro seguro e é um carro que ela vai poder usar muito bem. E um carro que vai terminar a preço de um carro popular. Aí eu pergunto para vocês, respondendo a pergunta lá, comprar uma Tiguan 2013 com 130 mil quilômetros é uma compra racional ou é uma loucura? Depende da sua situação, das suas necessidades e do que você precisa e do que você está disposto a investir no carro. Então, se você consegue comprar um carro desse estruturalmente bom e reservar um dinheiro para fazer a manutenção de uma forma que você saiba que a partir de você o carro está todo em dia, você vai ter um carro aí para toda a vida. Agora, eu tenho 50 mil reais para comprar o carro custa 50 mil reais, não compre um carro como esse, porque você vai ter dor de cabeça, vai carbonizar, vai entupir bico, vai dar problema em bomba de alta, vai de repente um bico desse travar aberto e dar um calço e papocar teu motor todinho, e aí você vai ter um prejuízo grande. Os seus 50 vão virar 80, 90. Mas se você comprou o carro de 50, reserve 5, 6 mil para comprar, para gastar no carro. Reserve 10% a mais do valor do carro para você investir num carro como esse quando você compra ele de segunda mão, sendo o terceiro dono, mais ou menos. Aí você vai ter um carro bom, né? Então, pode ser uma compra racional? Pode sim, você tomando todos os cuidados. Aí você vai ter um carro top e você vai ter um carro seguro. Particularmente, né, se no final do custo a Tiguan sair o preço do Fox, é muito mais caro. É um excelente carro, né, o Fox. Mas ele é um carro que combina muito mais com o meu filho do que com a minha faixa etária. Então, essa é a minha reflexão, né? Pode ser um bom negócio, sim. Pode ser um negócio racional, sim, desde que você não compre o carro no limite do que você pode, porque senão você vai ter dor de cabeça. Tem que reservar para fazer uma manutenção, né? Eu fiz a primeira, já foi R$650,
vou fazer essas manutenções que eu listei para vocês e vou dizer quanto eu gastei, né? Para daí ver o preço final que vai ficar a Tiguan para mim, né? Em termos de custo de manutenção. E aí, eu ainda acho que gastando isso para ter um carro dessa qualidade vale muito a pena, tá joia? Um abraço, gente, valeu!